Olá, meu amigo, minha amiga. Você gosta de saber o que pode acontecer no ano todo? Estamos aqui com a Virgínia Gaia. Virgínia Gaia. Isso. Obrigado, Virgínia. Eu que agradeço. Nossa, muito honrada, muito feliz com o convite. Obrigado. Ó, a Virgínia vai falar pra gente sobre como vai ser esse ano, assim, no geral, principalmente na área política, se todas essas mudanças, se realmente vai acontecer. Virgínia, o que você acha que esse ano, tá um ano para ter uma mudança muito grande, né, na política, com Bolsonaro, você acredita que nesse ano ele já vai conseguir avançar bem? Olha, eu acho que assim, isso vem numa tendência, né? Vamos pensar assim, mundialmente, o Bolsonaro surge no momento em que a gente tem a ascensão de governos mais duros, né? Isso tem muito a ver com a passagem de Saturno pelo signo de Capricórnio, né? No mapa específico do Brasil, a gente teve a passagem de Júpiter pelo meio-céu do Brasil, bem nesse período aí de discussão política, de discussão ideológica, e da busca de um líder que tenha um pouco, que passe um pouco essa imagem de messiânica, né? Tem um pouco uma coisa de tipo um salvador, as pessoas colocando muita expectativa. Quando tudo na mão dele. Isso é um pouco preocupante, né? Sim. A gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque assim, existe uma certa tendência, Júpiter fala de expansão, de liderança, de carisma, mas também fala de ilusão, né? Também fala de muita expectativa, né? Então, ele ascendeu nesse período. É claro que agora, né, a gente está assim, com Saturno passando em cima de uma área do mapa do Brasil que vai falar especialmente de corte de custos. Eu acho que a prioridade, né, para o governo vai ser começar pelo corte de custos. Acredito que a economia, a gente vai sentir algum efeito, uma melhora de fato mais para o final do ano. Não é uma coisa que chega transformando tudo. Não é um milagre, assim. Não é para amanhã. Não é. Apesar das pessoas terem essa expectativa, acho que é isso que a gente tem que tomar cuidado com esse assim, Júpiter em Sagitário, né? Ele passou por Escorpião, no meio-céu do Brasil, agora Júpiter está em Sagitário, ainda nessa área que fala dos governos, e isso traz muitas vezes essa expectativa de líderes que tragam soluções mágicas para as coisas. E isso não vai funcionar dessa maneira, né? Eu acho que e tem que tomar cuidado com ilusões também. Excesso de expectativa e ilusão, a coisa anda ali meio que lado a lado. Então, a gente tem nesse período, né, para o Brasil, tem que ter um pouquinho mais de pé no chão. Perceber que assim, o governo vai ter que fazer uma lição de casa muito grande de equilibrar as contas do governo, né, fazer um corte de custos, e nisso eu acho que vem uma série de medidas impopulares, né, para contenção de custos, para organizar a agenda do governo, para organizar as finanças, né? E claro, aí para a população, acho que ela começa a sentir os efeitos disso um pouco mais para frente, apesar da expectativa das pessoas ser um pouco diferente. Agora, a polarização, a discussão política, essa questão que a gente tem, até esse ar um pouco agressivo que as pessoas estão entre si, né? Eu acho que assim, as discussões políticas, eu acho que é bom que o Brasil está falando sobre política, está discutindo política, né? Acho que o brasileiro nunca discutiu tanto política né, na mesa de bar, nos cafés, no jantar de família, o assunto acho que nunca foi tão discutido, mas a gente ainda continua, né, um pouco nesse pique de polarização, de crenças demasiadas em lados extremos que eu acho que acabam não favorecendo ninguém, né? Pois e outra coisa, eu acho o seguinte, respeitando cada um, né? A escolha de cada um. Quem escolheu o Bolsonaro e quem escolheu o Haddad, tá? Isso não importa. Mas quem ganhou foi o Bolsonaro. Então todo mundo tem que torcer para que esse governo dê certo, né? Não importa de que seja o melhor possível. Né? Porque quando você você é contra, você está sendo contra você mesmo. Né? Eu acho que a gente tem que pensar no coletivo, num todo. Né? Se o país melhora para você, melhora para mim, melhora para todo mundo, porque a miséria é muito grande ainda nesse país. Muito. Né? E assim, tem uma coisa interessante, que toda vez que Saturno passou pelo signo de Capricórnio, houve essa polarização na sociedade. Por exemplo, a época de construção do Muro de Berlim também foi com a passagem de Saturno por Capricórnio, né? O endurecimento, né? A ascensão e endurecimento do governo stalinista também passou também por isso. Então, assim, é um período histórico que as pessoas tendem a estar mais duras, mas
de certa forma, competitivas, e aí, pela astrologia caldaica, a gente tem o regente do ano, que é Marte. Então, nessa coisa de competir para ver quem... Né, uma coisa muito competitiva e muito de... Eu falei para você, né, as pessoas estão querendo ter a possibilidade de falar, eu disse que não... E acho que a gente tem que pensar um pouco no sentido de trabalhar um lado interessante de Júpiter passando em Sagitário, que é também o entendimento maior, a espiritualidade, a compaixão, aceitação, né? A gente está falando tanto da necessidade de empatia, eu acho que assim, a gente tem que estar... E você não pode olhar só para você, né? Você tem que pensar no coletivo sempre, né? Sempre. Principalmente sempre. Os mais necessitados, porque, igual, o pobre, ele não importa de ser pobre, ele não quer ser miserável. Há uma diferença muito grande. E a gente tem que dar oportunidade para que ele consiga também crescer, se desenvolver. E desenvolver como ser humano que ele também merece, né? E a gente precisa de um governo que faça isso. Sabe, eu acho que as pessoas ainda morando em barraco, morando na rua, porque não tem um teto, isso é muito triste, né? Então a gente tem que realmente pensar no coletivo, nas mudanças e dar, mesmo quem não votou no Bolsonaro, eu acho que você tem que dar um tempo aí, você pode até criticar, eu acho que é o direito de todos. Mas eu acho que assim, que isso é muito função de oposição, né? A oposição tem que fazer oposição. Tem que fazer uma crítica ao governo. Eu acho que, aliás, é saudável para a democracia que você tenha situação e oposição. E o papel da oposição é cobrar, fiscalizar. Precisa de um tempo para isso também, né? Sim, precisa. Não pode ser para amanhã, igual as pessoas querem. E outra coisa... porque, assim, é interessante, porque eu acho que tem muito a ver com essa influência de Júpiter que a gente teve no mapa astral do Brasil, que é o excesso de expectativa, o excesso, a ideia de que a gente vai ter uma pessoa, um líder que vai transformar tudo num passe de mágica. E as coisas não funcionam assim. E é interessante que não só quem votou no Bolsonaro me parece ter essa expectativa, como até as pessoas que estão na oposição também estão cobrando com essa expectativa, né? Cadê a mudança, assim, né? Onde que está? É verdade. E as coisas não funcionam assim. Não. Primeiro que tem toda uma lição de casa de corte de custos do governo, e isso vai ter uma série de medidas impopulares. E você acha que as pessoas vão apoiar ele nesse momento? É a grande prova dele, né? Porque o que eu digo, assim, é a coisa da questão das ilusões, né? Pelo mapa astral, né? Eu fiz um mapa natal do Bolsonaro para estudar um pouco. Ele me parece uma pessoa que é muito firme e crê muito naquilo que ele prega. Ele tem isso muito fortemente, né? Só que ele tem uma dificuldade de ser questionado também, né? Eu acho que vai ser o grande momento dele conseguir dialogar democraticamente e ser colocado à prova, ser questionado. E a maneira como ele vai reagir muito a isso é que vai determinar também como que a população vai ou não reagir e apoiá-lo também, né? É um jogo ali bastante complexo, porque o mapa do Brasil mostra um líder que tem um apelo popular, que tem um apelo para as massas, mas ao mesmo tempo há uma obrigação de tomar uma série de medidas que não vão agradar a todos e até quem votou nele. Pois é, mas a gente agradar todo mundo, né? Ninguém consegue, né? Isso é difícil, né? Não é quase impossível. Aliás, assim, acho que eu diria que a receita para ser infeliz é querer agradar todo mundo, né? Porque não vai funcionar. Não vai funcionar mesmo, né? Né? Em nenhuma situação, né? E você acha que esses políticos, você estudou todo o mapa dele e tudo, esses políticos que ele escolheu, ele está no caminho certo para as mudanças? Olha, eu acho que também existe, né? Quando a gente fala de que o mapa leva para excesso de expectativa, leva para, de certa forma, ilusões, né? Assim, então a gente também vai ter o próprio governo sentindo que ele também se iludiu de certa forma, colocou excesso de expectativa em algumas coisas, tá? Então eles também vão perceber e acordar para a realidade que nem tudo é tão simples assim, que a resolução das coisas não é tão simples. E aí a gente vê, né, tirando do lado astrológico para a prática, a necessidade de dialogar com a Câmara, com o Congresso, com o Senado, esse diálogo democrático, que eu acho que vai ser um desafio para o governo também. Pois é, mas ele no começo, o Bolsonaro, não é nem que ele era bem radical nas colocações. Depois ele foi melhorando. Eu acho que ali faltou uma orientação, né? Porque ninguém
faz nada sozinho. Né? Principalmente na política, né? Não dá. Em tudo na vida você tem que ter, né? Ouvir, você tem que ter uma equipe de pessoas que falam, não, vamos discutir isso, vamos desenvolver isso. Então, no começo estava muito radical. Depois ele foi mudando essa situação. Você acha que ele vai manter isso ou ele vai se tornar radical novamente? Acho que ele vai ter que ter uma necessidade de dialogar, até para fazer as mudanças que ele quer fazer, né? Assim, essa coisa de corte de custo, de reorganização da estrutura do governo, ele vai ser obrigado a dialogar, senão senão não vai funcionar, ele não vai conseguir implementar nada, né? Então, acredito que, assim, deva ter um tom um pouco mais moderado, né? Embora a gente tenha, pelo mapa astral do Brasil, o meio-céu, que é o ponto que a gente fala de liderança de governo no Brasil, ele é escorpiano. Então, o brasileiro, ele, de certa forma, gosta de líderes fortes. Seja à direita, à esquerda, a gente vê a própria imagem do Lula também remete a algo que também tem um caráter de líder messiânico, né? A gente tem um pouco essa tendência. À direita ou à esquerda, parece que a gente busca um salvador da pátria, né? Então, assim, isso faz com que esse líder tão forte também tenha, às vezes, uma mão um pouco mais autoritária, um pouco mais do meu jeito. Né? O Lula, não estou aqui na questão que ele estava certo ou estava errado, isso não estou colocando isso. Mas que ele foi um grande líder mundial, foi. Isso não dá para mudar isso. Né? Na história não dá para mudar isso. Se houve erros no governo dele, é outra coisa. Mas que ele foi um dos maiores líderes brasileiros, isso é inegável. Mundiais, né? Ele mundial. Teve na verdade, ele teve uma grande ascensão, essa coisa muito da popularidade dele. E ele também, assim, é interessante porque o Lula tem diferentes mapas astrais circulando, né? Porque acho que a data de nascimento dele é meio segredo, assim. Mas um dos mapas que é o mais trabalhado pelos astrólogos mostra justamente que ele está num período de isolamento, até pelo fato de estar preso, e de autorreflexão e desenvolvimento da espiritualidade. Então, tudo que ele está passando, eu acho que vai fazer assim, esse julgamento público também sobre estar certo, estar errado, as pessoas que concordam com ele ou que discordam dele, fazendo com que ele olhe muito para dentro dele também. Né? Então, espero que seja um momento também dele perceber ali, acho que é um momento mesmo de acertos e erros, né? Porque a gente não pode tirar também o mérito de alguns acertos e avanços que o país fez, né? Mas também teve erros. Não pode ser injusto, né, na vida, né? Claro. Porque as pessoas assim, você faz sempre, você tem um amigo, isso não importa, qualquer ser humano, você sempre diz sim. Não, você pode me ajudar nisso? Posso. Você pode fazer isso para mim? Posso. O dia que você não pode, parece que ele esquece tudo que você fez de bom, né? Não pode ser assim. Né? Teve coisas com o Lula, assim, houve erros, sim, mas também houve acertos. E é engraçado que a polarização política que a gente está vivendo, isso é totalmente esse Júpiter em Sagitário que a gente vai viver esse ano, que é essa coisa muito forte dos valores, eu acredito, a ideologia, e parece que assim, é muito interessante que erros e acertos dos dois lados, nesse ambiente de polarização que a gente está, as pessoas que tendem, né? O meu candidato, ele nunca está errado. Existem erros e acertos, mas assim, eu nunca vou olhar o meu candidato ou o meu político. A gente tende a, assim, as pessoas estão tendendo a passar a mão na cabeça naquilo que tem de errado e só olhar o que tem de certo e nisso criar um ambiente de disputa. Que aí a gente fala do regente Marte. Disputa. O meu é melhor do que o seu. É o paternalismo. Né? Porque o paternalista, você passa por cima de tudo, né? E tá tudo bem. E tá tudo bem. E eu acho que a gente tem que ser um pouco mais frio, gente. Saturno em Capricórnio, a gente assim, tem que ser um pouco mais frio, mais racional. Vamos olhar o governo com frieza, independente, não votei nele. Vamos olhar com frieza, ver o que está fazendo de bom e de ruim. E do outro lado também, a oposição. O que a oposição aprendeu? O que de legado fez de bom, né? Que tem de legado bom e ruim. E a gente tem essa coisa de que... Né, é interessante isso, que no momento de austeridade política, que é Saturno em Capricórnio, de ideologias afloradas e essa transformação, né? Júpiter passou por Escorpião e aí a gente teve toda essa ascensão, né? A própria discussão do Trump nos Estados Unidos, de estar num panorama mundial de certos líderes mais radicais, agora com Júpiter em Sagitário, a ideia de entender esses líderes, digerir, saber o que a gente pode...
como que a gente vai lidar, como que a gente vai entender, né, esses fenômenos? E é interessante que nessa coisa de radicalização surgiu o termo do isentão, por exemplo, que as pessoas não querem, parece que elas não querem alguém moderado, né? Mesmo entre as pessoas, você tem que decidir lado, e isso é... Ser o dono da verdade. Né? Isso é péssimo, né? É verdade. Acho que assim, vamos usar a sabedoria, porque Júpiter em Sagitário também é sabedoria, a gente perceber que a gente tem que se elevar e entender e ser capaz de fazer crítica e autocrítica. Se errar, errou, vamos tentar consertar, né? Isso faz parte da vida humana, né? Faz parte da vida humana, É por aí né? mesmo, né? E assim, tirar isso do jogo da população, eu acho que assim, e talvez seja a pressão e a opressão que a gente sente de Saturno em Capricórnio, porque no fundo, esse tipo de discussão política entrou na casa das pessoas, com o pai que não fala com o filho porque discutiu por causa de política. Que bobagem isso, né? Com amigos que romperam amizades de anos por conta de divergências ideológicas. Pois é, mas aí a pessoa está olhando para si, né? Olha, né, o meu candidato é esse, não, sabe, não aceito falar mal dele de maneira alguma e se torna até eu tenho amigos que o pai não está falando com o filho por causa disso. Exatamente. Entendeu? Acho que a população está pagando um preço por isso. Isso não tem sentido, isso, né? É uma coisa, uma bobagem. Passou, sabe? Foi ele que ganhou e a gente tem. Ele é nosso presidente hoje. É parte do jogo democrático. Faz parte do jogo democrático. Ainda que tenha inúmeras atitudes questionáveis, acho que é parte, assim, independente de... Né, quem tivesse ganho ali, ganhou uma eleição, vontade do povo. Né? Então, assim... Ele foi escolhido, né? Então, ele não foi colocado lá. Pessoal. Não, ainda que não seja uma escolha pessoal. E eu acho que o recado para as pessoas é assim, gente, vamos tentar evitar, né, trazer essa discussão para dentro de casa, nesse nível de radicalização, de pessoas não se falarem mais, amizades que se perderam, relacionamentos familiares que acabam ficando estremecidos por conta de política, gente. Não vamos fazer isso não, é importante discutir política, acho que é super saudável. Sim. Mas coisa, essa coisa negativa também não gera uma energia negativa, tensa, né? Uns torcendo para dar mesmo ele sendo ferrado nisso, mas ele torcendo para que a coisa dê errada, né? Então isso gera que é o positivo e o negativo, né? Sim. E essa tensão, né? A tensão que as pessoas têm, acho que hoje de pensar, nossa, não, peraí, ele votou em alguém diferente do meu, né? Não, ele pensa diferente, ele gosta de tal partido, ele gosta de tal político. Isso criando uma tensão prévia entre as pessoas. Isso é bastante ruim para a energia mesmo que circula aqui na gente, na nossa vida, né? Por que a gente tem que arrumar tantas questões, né? Porque a gente não está falando tanto da empatia, do entender o próximo. Eu acho que assim, a gente pode realmente entender que alguém é diferente, que pensa diferente da gente, e no entanto a gente deve conviver, e que essa pessoa pode ter, apesar das divergências, a gente pode crescer muito com essa convivência. É igual religião, as pessoas ficam assim, o católico, o evangélico, o espírita, não importa a religião, gente. Até parece que cada igreja tem um Deus diferente do outro. Você sabe de uma coisa que assim, você sabe que para a astrologia, a regência das ideologias e da religião, ela é a mesma, que é Júpiter e essa que está domiciliada em Sagitário agora. Então, pensa que assim, é uma reflexão interessante, porque ideologia, religião e ilusões, né, ilusões e delírios de uma forma geral, são coisas que assim, existe um limiar ali muito tênue que separa uma coisa e outra. Então a gente também tem que tomar cuidado para que assim, né, no caso da religião, da política, poxa, o diferente pode ser interessante. Tem uma religião diferente da minha, né? Poxa, eu tenho que aprender com aquela pessoa. Politicamente, acho que também vai a mesma coisa. Se a pessoa pensa diferente, ela tem um ponto de vista diferente, ela acredita em coisas diferentes, posso aprender com essa pessoa. E lembrando que... E respeitar, né? E respeitar. Lembrando que a coisa das ilusões do excesso de expectativa, que, né, porque assim, a fé e a ilusão tá ali, é uma linha meio tênue, a gente também tem que pensar de que um mapa, por exemplo, de um dependente químico, muitas vezes, ele guarda várias semelhanças com o mapa astral de um fanático religioso ou de um fanático ideológico. Então, assim, gente, fanatismo nenhum
mais saudável, seja pela religião, seja por uma ideologia, por uma causa, né? Eu acho que assim, lutar, acreditar, ter fé, sempre, né? Com fé Só que a faz gente bem, vai, lógico, só faz com bem. certeza. Mas quando isso chega no nível do fanatismo, a gente não vê aí tantas discussões. Matando em nome de Jesus, né? Não que é isso, né? Que é isso? Esses Deus, extremismos. Deus é amor, né? Que é isso? Como é que alguém mata em nome de Jesus? A gente não tem grupo terrorista associado à religião. Então, assim, é um momento da gente refletir sobre tudo isso. Então, pensa, ao mesmo tempo que a gente tem os radicais religiosos que acabam matando, agredindo, sendo intolerantes por conta da religião, a gente não pode reproduzir a mesma coisa no campo político. Sim. E lembrando que tudo isso acaba sendo tóxico para quem sente, para a sociedade, para o coletivo. Fanatismo nenhum, gente, é saudável. A primeira-dama, você acha que ela vai ter um papel fundamental? Acho que sim. Carisma, né? Porque vai ser um governo muito voltado para essa coisa do carisma, da popularidade. E assim, nesse ponto a gente tem que, né, a Michelle Bolsonaro soube ali cativar as pessoas. Muito simpática, muito em volta dela, em volta dela, de uma simplicidade muito grande, né? Sim, de um jeitinho muito simples, de um jeito muito dela. Assim, eu acho que ela, como uma estratégia de imagem do governo até, ela deve assumir um papel preponderante aí, um papel importante para catalisar aí a atenção das pessoas, né? E eu acho que vai ser também uma grande discussão, acho que assim, né, falando né, Marte, que é o regente do ano, Marte também é o regente do masculino, então acredito que a gente vai ter um momento de revisão e um momento de muita discussão sobre o feminino e o feminismo, que é a contraparte disso, né? Então acho que assim, também é um momento da gente rever e pensar em questões de representatividade feminina, que modelos de representação que a gente quer. Acho que tudo isso vai estar muito em pauta para as pessoas. Talvez a gente tenha com a Michelle a mesma coisa que a gente tem com o Bolsonaro, o fã-clube e as pessoas que também não gostam e que vão rejeitar qualquer atitude, né? De novo, a gente tem que tomar cuidado para não ter esse extremismo. Uma pessoa assim que eu admiro muito é o Chico Xavier. Porque o Chico Xavier é um homem que veio nessa terra com uma missão. Você vê, católicos sempre gostou do Chico e falou bem, né? Os espíritas, lógico, né? Evangélicos sempre respeitou o Chico, porque ele era um homem que ele veio aqui na terra para fazer o bem, né? Ele abriu mão de uma fortuna às pessoas mais necessitadas. Né? Trabalhou uma vida para ajudar as pessoas. Então, que você vê? Uma biografia inquestionável. É inquestionável. Né? Então, você vê que a gente pode conviver com pessoas com fés diferentes, com religiões diferentes, né? Que o Chico seja uma pessoa que a gente possa ver nele essa união de todas as religiões. Né? E a fé é muito pessoal e a gente tem que respeitar a fé de cada um, que é muito importante, né? Sim, eu acho que assim, a fé é um componente humano muito intenso, né? Assim, muitas vezes é a fé que norteia, que faz com que a gente caminhe, né? Acho que essa simbologia está muito presente no signo de Sagitário, né? A fé que norteia, as crenças que abrem caminhos, que ajudam a gente a expandir horizontes, né? Mas se a gente for pensar, quantas vezes a gente já teve a fé sendo um entrave entre as pessoas e não um momento de expansão, né? Sendo um entrave porque, nossa, ele é de uma fé diferente, de uma religião diferente, e aí tantos conflitos, isso desde que a humanidade é humanidade, né? A gente tem esses conflitos. E eu acho que, assim, é um momento da gente pensar em quem, por exemplo, pegar o exemplo de quem foi tolerante por excelência, né? E que, tolerante por excelência, conseguiu dialogar com diferentes religiões, diferentes crenças, né? E que fez disso um momento mesmo de diálogo, né? Você sabe que nos meus cursos de tarô, por exemplo, eu costumo muitas vezes associar um arcano a uma figura política, uma figura pública, um artista. Eu sempre acabo associando para tornar mais tangível os arcanos. Eu tenho, por exemplo, o Hierofante, que é o arcano 5 do tarô, que é muito ligado, né, à questão da espiritualidade, da elevação. Eu muito associo a imagem do Nelson Mandela, por exemplo.
né? A ideia de que você, porque o Hierofante tem essa coisa da estabilidade de touro, né? Porque ele é taurino, então ele faz as coisas com calma e com muita persistência. Que passou por tudo que ele passou ainda deu uma lição de vida no final, né? Deu uma lição de vida, foi eleito democraticamente, persistiu e conseguiu, de fato, transformar a sociedade com um discurso de paz, com um discurso de diálogo, de conciliação. Isso é amor, né? Isso é amor. E acho que as ideologias, assim, acho que é desses líderes que a gente está precisando, né? E tomar muito cuidado para a gente não dividir o mundo, as pessoas, os nossos amigos, os nossos conhecidos entre pessoas boas e ruins. Sim. Parece que a gente meio que dividiu. E no fundo, o ruim é quem é intolerante, né? Com certeza. Isso é fato, né? É verdade. Não tem muito como a gente... Não, é terrível. É igual preconceito, né? Preconceito é uma coisa, sabe, que eu acho que já tão ultrapassado, tão pequeno, né? Se ter preconceito, como é que alguém pode achar que é melhor do que o outro por causa de uma cor de pele, ou porque é japonês, ou ser alto, ser baixo? O ser humano é ser humano, a gente tem que amar todos, perante a Deus somos todos iguais, e a justiça também, né? Então ainda as pessoas ainda têm essa coisa de achar que um que é melhor do que o outro, isso não existe, né? Não, isso não existe, né? Eu acho uma bobagem, assim, isso. E é uma questão pequeno. Que eu acho que assim, a gente tem que, né, trazer todo mundo para a mesma página, né? Uma coisa mesmo de união, né? Eu acho que assim, aliás, preconceitos, assim, o preconceito também anda muito de mãos dadas com a crença. O preconceito é uma crença também. A gente crê que aquela pessoa é inferior a gente, sei lá por que motivo. Né, por bobagem, né? Por gênero, por cor, por raça, até por ideologia, né? E esse tipo de coisa a gente tem, que acho que é o grande momento que a gente está tendo mundialmente de refletir sobre tudo isso, né? Então, assim, realmente se despide de preconceitos, refletir, né? Assim, é claro que todos nós teremos algum tipo de preconceito que é estrutural, a sociedade é preconceituosa em diversos níveis, mas que a gente tem que aproveitar esse momento mundial para se despir desses preconceitos. Vamos dar as mãos, todos, e vamos lutar por conquistas, por amor ao próximo, para melhorar a vida de todos no geral, você não pensar só em você, né? Igual tem pessoas milionárias que ficam preocupadas em levantar um muro, pôr cerca elétrica, blindar o carro, mas ele acha que isso vai resolver, ter seguranças. Não, o que resolve é você combater a miséria. Sim. Quando você combate a miséria, você combate a violência, porque a violência é um fruto da miséria. Com um mundo mais justo para todo mundo, a gente consegue ter um mundo mais apaziguável, né? Um mundo de mais paz, mais tranquilidade para todo mundo. E acho que tudo isso está muito em voga. A maneira como a gente vai lidar com essas desigualdades também, pensando assim, falando de um ciclo grande, que a gente na astrologia trabalha com ciclos grandes, essa passagem que a gente está tendo, né? Até 2020, quando a gente chegar em 2020, a gente vai ter um grande encontro de Júpiter, Saturno e Plutão no signo de Capricórnio. Então pensa que assim, esse ciclo que a gente está tendo em 2019, Júpiter em Sagitário, Saturno em Capricórnio, depois Júpiter vai se aproximando, no final de 2019 ele entra em Capricórnio, a gente vai ter esse grande encontro em 2020, que é justamente o momento de querer transformar muitas estruturas sociais. Então, não só no Brasil. Não só no Brasil, mundialmente. Você está vendo que as coisas estão acontecendo, é mundial, não é uma coisa de Brasil? Não é. Não é? É muito parecido, não é? Muito parecido. A gente está tendo nos Estados Unidos a mesma discussão com a eleição do Donald Trump. A gente está tendo na Europa toda a discussão sobre Brexit, a questão de toda a imigração. Sim. Acho que assim, o tema de imigração, como lidar com refugiados, como lidar com os imigrantes na Europa, também vai ficar, né? Cada um com suas peculiaridades, porque são países diferentes, mas com o mesmo tipo de questionamento, né? Você já pensou se o mundo fosse diferente, e se a gente, aliás, deveria ser diferente, que assim, você pode ir no país que você quiser. Né? Você pode entrar onde você quiser, lógico, respeitando as leis, né? Lógico, as leis, né? Mas esse negócio, você vê, as pessoas tão sofridas, fugindo do seu país, e chega lá, ainda é maltratados, não pode entrar no país, né? Isso é tão desumano, né? E tão desnecessário, porque tem espaço para todo mundo, né? Não, e o mundo é enorme, né? Assim, tá bem populado, mas é enorme ainda, né? Então, acho que é também aprender a lidar com isso, e essa mesma discussão que a gente está tendo, né?
aqui no Brasil, a gente está tendo uma discussão sobre minorias, lá na Europa também uma discussão sobre minorias, essa coisa do tipo, como ser justo com todo mundo, com certeza é um dos grandes temas, não só de 2019, mas assim, de um grande ciclo em 2020, né, que a gente vai ter esse grande encontro. Então, é um período mesmo que a gente está sentindo mundialmente os ânimos aflorados nessas discussões, mas por quê? Como que a gente vai lidar com o diferente? Eu acho que é uma grande conversa sobre como lidar com o diferente e ser o mais justo, o mais razoável com todo mundo, né? E essa ideia mesmo de incluir as pessoas, né? Incluir, circular, conversar com o diferente, falar com as pessoas. Dar espaço para todo mundo, né? Permitir, né, que as pessoas sejam iguais e que todo mundo tenha a liberdade de ir e vir, né, entrar em qualquer país. Eu acho que isso, ter respeito, colocar o ser humano acima de qualquer coisa. Exato. Né? Isso pode mudar tudo. Acho, com certeza. Né? Quem que você acha, sem ser o nosso presidente e a primeira-dama, uma pessoa que pode sobressair muito na política? Bom, tá todo mundo olhando para o Moro, né? O Moro. Todo mundo olhando para o Moro. O que ele vai fazer? Né? Assim, acho que também o tema de discussão sobre leis e justiça também muito em voga, né? Eu acho que a grande oportunidade que o Moro está tendo também de mostrar trabalho, mostrar o que ele pode fazer, né? Acho que muita expectativa em cima dele também, né? Vamos ver o que vem. Sim, tem que esperar. Tem que esperar. Eu acho que, assim, a mesma tônica que a gente tem em relação ao governo como um todo, né? Querendo ou não, a gente está sendo influenciado aqui pelo mapa do Brasil como um todo, a gente tem com o Moro muita expectativa. Não sei se na prática vai ser possível fazer tudo, transformar tudo como as pessoas estão esperando. Lembrando que a gente não tem salvador da pátria, né? Esse excesso de expectativa é muito perigoso. Porém, eu acho que assim, a chance que ele tem de mostrar ali, né? Assim, e a gente também, aquilo tem que torcer, né? Quem sabe ele consegue pelo menos fazer uma parte, ou melhorar, ou pelo menos minimizar as questões que a gente tem relacionadas à corrupção, que como brasileiro sofre com isso, né? É verdade. É uma coisa cultural que eu acho que a gente, assim, é o momento do Brasil refletir, e eu espero que a gente consiga, de fato, não ser só um discurso, que a gente consiga, de fato... Depende de todos. Depende de todos. Né? Vamos dar as mãos e vamos lutar e dar oportunidade um para o outro, ajudar um ao outro, né? Sim. A gente não pensar só na gente, porque tem tanta gente com depressão, com tanto dinheiro, infeliz, não sabe o que faz. Tem tanta coisa para fazer. Vai ajudar as pessoas, entendeu? Vai fazer caridade, vai nas favelas, vamos tentar junto melhorar a vida dessas pessoas num todo, que vai ficar legal para todo mundo. Eu acho que é uma grande, assim, é um período que todo mundo está querendo fazer uma parte, se sentir importante, mas precisa ser isso de fato e de coração. E tomar atitude. E tomar atitude. Assim, muito da gente esperar a solução de fora ou da gente ceder a grandes pressões sociais é que muitas vezes coloca as pessoas em situações que elas se veem em momentos difíceis, momentos tristes, um pouco melancólicos. Então, a ideia também, lembrar que Saturno em Capricórnio também traz um pouco esse humor meio complicado, um pouco de melancolia. E você acha que vai passar quando isso? Olha, eu acho que se mantém 2019 e 2020 que a gente tem um grande momento aí, um grande salto de transformação mesmo. Tá, então é esperar mesmo, não tem... A gente tem que aprender com esse processo, aprender com essas coisas. E o que é aprender? Aprender que a gente transforma a sociedade, transforma o entorno quando a gente transforma a si mesmo. Si mesmo, né? Então não adianta a gente também falar que a gente quer uma sociedade melhor se a gente também não é melhor com as pessoas. Sim. Né? Melhor com as pessoas do lado, sendo mais tolerante, sabendo acolher, sabendo ouvir. Esse tipo de coisa é fundamental. Você tratar uma pessoa bem ou você tratar mal é ao mesmo tempo. Por que não tratar bem, né? Na verdade, exatamente. O tempo é o mesmo. O tempo é o mesmo. É o mesmo. O tempo é o mesmo. Isso você vai trazer, só que você vai trazer, você tratando uma pessoa bem, você vai trazer uma energia muito melhor para você e para essa pessoa. Claro, aliás, assim, sempre que eu digo, nós nascemos para sermos pessoas melhores, a gente tem que buscar ser melhor todo dia, né? Porque a gente veio ao mundo para isso, para se
para se desenvolver, para ser uma pessoa melhor. E acho que isso é um exercício diário. E quando eu falo que é um exercício diário, é um exercício cotidiano mesmo. É um exercício do dar bom dia para as pessoas, sim, do conversar com as pessoas, do ser amável com os outros. E não de ser uma coisa que, eu vou seguir uma regra. Não, a gente tem que fazer isso na prática. Não adianta ter o discurso. Tem um padre amigo meu que falou assim, não adianta as pessoas ir na igreja e não ter atitudes da bondade, da caridade, do amor ao próximo. Nossa, então, perfeito, aquela oração é em vão, entendeu? Mas é bem isso mesmo. Não adianta fazer meditação e não cumprimentar as pessoas e tratar mal a pessoa que te atende, né, que você interaja, a pessoa que você vai na loja, que você está ali. Que trabalha para você. Que trabalha para você. A pessoa que é seu colega de profissão, que trabalha ali do seu lado. Né, não adianta a gente querer grandes mudanças, né, de fora, né? Eu quero que tudo mude, mas tudo desde que não seja o mesmo, né? Sim. Aí fica complicado. Ela quer que muda todo mundo, menos ela, né? Né? Aí não dá, aí não dá. Insistir nas mesmas coisas, Virginia, não funciona. O tarô, ele não tem nada a ver com religião, né? Não. Tá? Porque as pessoas têm muito isso, de achar que tarô, mapa astral, numerologia, tem a ver com religião. Existem vários países, principalmente a Itália, né? Qualquer empresário que vai abrir uma empresa, ele sempre vai e faz uma consulta com tarô, né? Faz seu mapa astral, faz a numerologia. Isso não tem nada a ver com religião, né? Você sabe que é uma coisa assim, isso eu falo muito para as pessoas, né? Nos meus atendimentos e nos meus alunos, que eu também dou curso de astrologia e de tarô, eu tenho, assim, conheço pessoas das mais diversas religiões. Porque você tem realmente, o tarô, ele na verdade, ele surge, ele aparece como um jogo de cartas no norte da Itália, na época do Renascimento. Ninguém sabe muito bem. É um veículo de orientação. De orientação, né? O uso divinatório dele mesmo acontece após o Iluminismo, mas assim, ninguém sabe muito bem qual a origem dele, mas é um jogo de cartas que você tem ali uma relação arquetípica, né? Uma relação simbólica com a vida das pessoas e com os questionamentos humanos, mas ele não está ligado a nenhuma religião, tanto que tem tarólogo das mais variadas religiões. A única desses oráculos, né, que é uma arte muito bonita e que está relacionada à religião, que você tem que ser iniciado numa religião, são os búzios, por exemplo, que aí a pessoa tem que ser iniciada no candomblé ou no culto de Fá. Mas assim, tarô, astrologia, esse tipo de coisa não está relacionado a uma religião em específico. O baralho cigano, por exemplo, que foi muito popularizado no Brasil por conta da Umbanda e das gírias de ciganos da Umbanda, também não está relacionado a nenhuma religião, né? Porque ele é mais conhecido como oráculo de Lenormand e na Europa ele é conhecido e utilizado por gente das mais variadas religiões, né? Então, eu acho que até trabalhar, ser taróloga e ser astróloga é trabalhar muito com essa coisa de conhecer as mais variadas religiões. Né? E são técnicas, né? O tarô ele é técnica, mais o uso da intuição, é fato que a gente também tem o lado da intuição, mas tem todo o estudo. A astrologia é cálculo matemático, surge lá no início da humanidade, né? Assim, na antiga Mesopotâmia você começa a ter os primeiros escritos mesmo, os primeiros registros, mas até antes disso, no período pré-histórico, você já tinha pintura rupestre com as fases da Lua, então assim, é uma coisa muito rudimentar. E também não tem, é anterior a todas as religiões aí, é anterior a qualquer religião que a gente tem hoje em dia, né? E também praticada por diferentes religiões. Até a astrologia, ela correu aí diferentes civilizações, né? Então, você teve, quando a gente fala da astrologia caldaica, é um tipo de astrologia voltada ali, desenvolvida entre os hebreus, né? Você também tem a astrologia greco-romana, você tem a astrologia védica, né? Mas assim, que são de diferentes culturas, mas assim, a ideia de tipo, vou olhar o céu e vou entender os ciclos de tempo de acordo com o movimento dos astros, essa ideia, ela surge ali desde a pré-história mesmo. Pintura rupestre, assim, poxa, a lua aqui, ela muda, né? Ela muda de tamanho, ela tem um ciclo, né? E quem quiser uma orientação com você, quiser uma consulta, um curso, como é que ela entra em contato com você? Tem o meu site, virginiagaia.com.br, não tem segredo, é tudo com I, tudo junto, tá, virginiagaia.com.br. Quem quiser acompanhar, tem as minhas dicas astrológicas diárias. É Virgínia Gaia. Virgínia Gaia.
A Gaia? Não, Gaia. Gaia. Virgínia Gaia. Gaia. Isso, virginiagaia.com.br. E eu ponho dica astrológica todo dia nas minhas redes sociais. Virgínia Gaia no Instagram e no Facebook também, Virgínia Gaia. Lá tem astrologia, tarô e coaching, que eu trabalho com coaching holístico. Só curtir ali e acompanha. E para marcar consulta? Também tem ali no site, tem os contatos todos. A pessoa pode mandar e-mail, pode mandar também contato pelo WhatsApp. E a gente Você quer deixar o WhatsApp ou a pessoa entra lá? Pode deixar 11 999 70 2260. Virgínia, muito obrigado, viu? Adorei, viu? Também adorei. Muito bom. Até a próxima. Até.